Muito cuidado com o que eu vou dizer, tá? O português equiparado é uma exceção à regra. Qual é a regra? Que estrangeiro não tem direito político, nesse ponto aqui especificamente. Ele nem tem direito a alistamento, nem tem direito a voto. Para ele é o quê? É proibido. Excepcionalmente, no caso do português equiparado, em virtude do acordo de reciprocidade entre Brasil e Portugal, ele poderá ter direitos políticos. Mas o que fundamenta a existência do direito político dele é exatamente o acordo de reciprocidade. Aí você vai ter que se deparar com o que na prova? O examinador vai dizer: o alistamento e o direito de voto é proibido para o estrangeiro. Está certo ou está errado isso? Certíssimo. Se ele quiser saber de você a exceção, ele vai lhe perguntar a exceção. Excepcionalmente, havendo reciprocidade, Brasil e Portugal, o português equiparado poderá ter o alistamento autorizado. De fato, tem português equiparado que pode. O acordo atual diz que ele deve ir à Justiça Eleitoral, informar a sua condição de português equiparado e pedir o alistamento. Beleza. Mas isso é o quê? Exceção à regra. A regra é: o estrangeiro, ele não tem direito ao alistamento e, consequentemente, não tem direito a voto. Fechou? Então é só saber isso. Qual é a regra? Não tem direito. Excepcionalmente, o português equiparado pode, por causa do acordo de reciprocidade. Certo? Então não se preocupem, que o examinador vai cobrar de vocês exatamente a regra. Se ele quiser exceção, ele vai buscar exceção muito claramente para vocês. Fechou aí? Tranquilo? Pois bem, vamos seguir. Nós temos aí, numa sequência, 4 parágrafos importantíssimos aqui do artigo 14, que é o 5º, o 6º, o 7º e o 8º. Vou apagar aqui, posso? Posso apagar? Então vou apagar aqui para a gente poder trabalhar mais algumas questões importantes, tá? Então vamos lá, parágrafo 5º e o parágrafo 6º do artigo 14 da nossa Constituição. Uma regrinha boa aí pra gente. Diga. Inelegível. O quê? Que negócio? Espere, daqui a pouco você vai ver. Deixa eu avançar aqui que a gente vai fazer essa anotação. Vamos lá. Eu vou fazer a leitura do parágrafo 5º e do parágrafo 6º e aí a gente vai deixar isso organizado no material, tá? Olha só o que o parágrafo 5º diz. Ele diz assim, ó: o presidente da República, os governadores de estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Isso daqui, nada mais, nada menos do que é a regra da reeleição para quem? Para o poder executivo, certo? Então vamos colocar aqui, ó. Parágrafo 5º. Parágrafo 5º, a gente vai falar sobre reeleição para o poder executivo, ok? Para o poder executivo, tá certo? Então, parágrafo 5º do artigo 14. Detalhe interessante: quando a Constituição foi promulgada, não havia reeleição, nem para presidente, nem para governador, nem para prefeito. Era um único mandato e o tempo de mandato era de 5 anos. Em 1994 houve uma revisãozinha, aliás, em 93 houve uma revisão na Constituição e diminuíram o tempo de mandato no Executivo de 5 para 4 anos. Aí quando chegou no final de 97, Fernando Henrique lá na popularidade dele, plano real, não sei o que, a economia do país andando, não sei o que e tal, aí aprovaram a emenda constitucional número 16 de 97 para permitir o quê? Uma reeleição para o chefe do Poder Executivo. Então perceba, no caso de presidente, governador e prefeito, admite-se uma única reeleição consecutiva, certo? Então o camarada pode ter no máximo consecutivamente 2 mandatos. Pode acontecer como a situação do nosso atual presidente, Lula, pode acontecer como a situação do prefeito, acho que é o prefeito de Abreu e Lima, Ives Ribeiro, já está 200 mandatos consecutivos. Aliás, 200 mandatos, mas por quê? Porque fica um mandato fora, volta, não sei o quê. Não tem problema. A gente não pode ter mais de 2 mandatos consecutivos. Questão que, por mais simples que pareça, isso pode gerar uma confusão na prova.
essa limitação de reeleição aqui é para o executivo, viu? Porque para o legislativo não tem esse negócio de reeleição, não. O cara pode ser reeleito, ele pode completar 18 anos, começar a ser parlamentar e só sair quando ele morrer. Se tiverem renovando o mandato dele mediante voto, não tem problema nenhum, certo? O que eu queria que a gente discutisse aqui é essa figura que eu vou colocar o nome aqui, ó. Prefeito itinerante. Prefeito itinerante, ou também chamado de prefeito profissional. Vou explicar qual é a situação, tá? Prefeito itinerante ou prefeito profissional. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Por que se limita a reeleição no âmbito do Poder Executivo? Qual é o espírito disso? Qual é o objetivo? A ideia é você limitar a reeleição para não deixar um camarada perpetuamente no poder. A ideia de uma república, que lá atrás a gente conversou, que a coisa é pública, que cabe responsabilidade política, que é temporariedade no mandato, eletividade, essas coisas, tudo que a gente viu lá atrás no primeiro encontro, a lógica da república é a alternância de poder. Não é ficar um camarada para sempre. Então, quando a gente limita o exercício de mandatos consecutivos, a gente está tentando, de alguma forma, viabilizar a alternância de poder. Nem sempre isso é possível. E lembrando, tá? Isso é uma característica do Brasil, porque tem países que permitem reeleições consecutivas, tem países que é só um mandato, não tem reeleição. Aqui no Brasil, por exemplo, é muito comum, se o camarada foi presidente e ele quiser se candidatar a qualquer outro mandato eletivo, ele faz isso. Veja Collor, o quanto de tempo que Collor foi senador. Itamar Franco, Fernando Henrique que não quis, Lula também que não quis, voltou para ser presidente agora. Dilma até tentou em 2018 ser candidato ao Senado, mas perdeu, né, logo depois do impeachment. Então, aqui no Brasil, a gente permite que o chefe do Poder Executivo, uma vez encerrado o mandato, ele possa se candidatar a qualquer outro mandato. Nos Estados Unidos, uma vez presidente, acabou, você não vai mais poder se candidatar a nenhum mandato eletivo. Ele pode até ser nomeado para participar de um conselho, para ser um conselheiro, não sei o que e tal, mas mandato eletivo ele não vai concorrer nunca mais. É por isso que a gente não vê. Vocês nunca viram presidentes dos Estados Unidos, ex-presidentes, voltarem e se tornarem deputados ou senadores, porque o modelo americano não permite isso. Então, cada país tem a sua ideia. Então, aqui no Brasil, a gente permite apenas uma única recondução. Aí vejam o que as mentes brilhantes fizeram à época. A Ives Ribeiro é um grande exemplo disso. Qual foi a lógica aqui das mentes brilhantes? Ora, se a Constituição permite apenas uma recondução, ou seja, 2 mandatos consecutivos, ok, eu vou fazer o seguinte, quando estiver perto de terminar o 2º mandato, eu vou renunciar, me candidato a prefeito no município vizinho. E aí eu não vou ter esse problema de ter 3 mandatos consecutivos no mesmo município. Ives Ribeiro foi prefeito de 2 municípios aqui na região metropolitana. Foi Paulista e Abreu, não foi? Ah, verdade. Bem lembrado. Eu não tenho... Bem lembrado. Aí o que começaram a fazer? Bem, se a Constituição está proibindo a recondução no mesmo município, eu vou para o município vizinho e aí está tudo certo. Aí o que a jurisprudência começou a dizer? Começou a chamar esse pessoal de prefeito itinerante ou prefeito profissional. E o Supremo disse que isso é inconstitucional. Porque quando você faz esse movimento, você está burlando a regra de quê? Que eu acabei de dizer para vocês. De perpetuação no poder, pô. O cabo exatamente, a mente brilhante deu esse jeitinho. E aí o Supremo disse que não cabe a figura do prefeito itinerante. Se você tem 2 mandatos, seja no mesmo município ou em município distinto, aquilo dali conta como se fosse um mandato no mesmo lugar e você não pode ir para um 3º mandato consecutivo. Não importa se no mesmo município, se em município distinto. Isso aconteceu, inclusive, com a família Garotinho, a nível de governo de estado. No início dos anos 2000 fizeram a mesma coisa, o governo do Rio de Janeiro, aí foram renunciar para se candidatar no Maranhão, em outro estado. Mas por quê? Por causa de poder, querendo continuar no poder. A família Sarney também é a mesma coisa. Então, o que é que acontece aqui? Não cabe, seja no mesmo estado, seja no mesmo município, não quero saber. Você não pode ter mais do que 2 mandatos consecutivos a título de poder executivo. Tá claro isso? Pois não, mano? Certo. Casas em vários municípios, passar férias, família, estabelecimentos comerciais, tudo isso serve para provar esse negócio aí.
E é município pertinho, um do lado do outro. Atravessou a rua, está em Brelima. Atravessou a rua, está em Garaçu. Então, isso aí é a coisa mais simples. E outra coisa, eu estou falando aqui dos anos 90 e anos 2000, viu? Hoje o negócio é um pouco mais sério, mas imagine anos 90 e anos 2000. Para chegar uma mente brilhante para criar um negócio desse aqui, né? Prefeito itinerante ou prefeito municipal. Então lembre-se que isso aqui conta como se fosse 2 mandatos, não importa se no mesmo município ou não, tá certo? Contar só uma besteirinha aqui, porque a parte final do texto diz assim, ó: o presidente e os governadores do Estado, do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Vamos imaginar a seguinte situação: eu sou vice-prefeito de um município, certo? Faltando 1 ano para terminar o primeiro mandato, o prefeito morre. Quem é que vai assumir a prefeitura? Eu, né? Sou o sucessor. Assumi. Aí, perto da eleição, o que é que eu fiz? Vou me candidatar. Me candidatei e fui eleito para outro mandato, um mandato completo. Minha pergunta é a seguinte: daqui 4 anos, quando terminar esse mandato que eu fui eleito, eu posso me candidatar novamente a prefeito? Posso ou não posso? Por que posso? Você falou com tanta convicção agora. Presta atenção. Não importa quanto tempo foi. Quem assumiu o mandato para mandato tampão, conta como se fosse um único mandato. Ou seja, ferrou. Eu passei 1 ano, é um mandato para todos os fins, e eu só tenho direito a uma reeleição, que foi a reeleição dos 4 anos de mandato. Acabou, eu não posso ter, porque isso configuraria um 3º mandato consecutivo. Entendeu aqui? Ah, boa pergunta. Se eu fui 2 mandatos consecutivos apenas vice, aí eu poderia me candidatar sem problema nenhum, certo? Eu só não poderia, se eu fosse prefeito, em 2 mandatos, me candidatar a vice. Aí não poderia, a recíproca não é verdadeira. Se eu fui vice, eu posso me candidatar a prefeito, mas se eu fui prefeito, eu não posso me candidatar a vice. Por quê? Porque pode ter acontecido um acordo político para o camarada ser eleito, aí depois ele renuncia ao mandato, faz qualquer coisa, eu vou assumir. Olha aí, ó, 4 mandatos consecutivos, 3 mandatos. Aí não pode não, tá? Diga lá. Oi? O que é que tem? Não. Só tem idade mínima, não tem idade máxima não. Não. Não existe idade máxima, só existe idade mínima. Que são exatamente essas daqui, ó. Sem problema nenhum. Porque ele ainda tem direito a uma eleição. Ele não poderia ter 3 mandatos consecutivos. Mais 2, sem problema nenhum. Se houver quebra, ele pode ser reeleito em 26. Terminou o mandato dele. Aí, 27 de, sei lá, não vou nem vai ficar muito para frente. De 30 a não sei quanto ele não é presidente. Ele pode voltar depois. Ser eleito de novo e se candidatar. Não pode ser 3 mandatos consecutivos. Só pode ser 2. A reeleição, ela significa isso. Eu posso ser prefeito hoje, na próxima eleição me candidatar e ser reeleito. Acabou. Eu não posso ter um 3º mandato consecutivo. Eu posso ter até um 3º, um 4º mandato, desde que não seja consecutivo. Certo? Que é o caso de Lula. Não, aí deu intervalo. Teve intervalo. Aconteceu exatamente isso que eu expliquei. O tempo que ele assumiu quando o governador, esqueci até o nome dele, Mário Covas, não foi? Quando Mário Covas morreu, o tempo contou como um mandato normal, mesmo ele só concluindo, depois ele foi reeleito, aí saiu, foi candidato a presidente, e depois ele voltou e se candidatou a governador de novo. Teve exatamente isso que aconteceu. O que aconteceu foi exatamente isso que eu narrei aqui, certo? Você só precisa lembrar. Chefe do Poder Executivo, cabe reeleição? Cabe, uma única consecutiva. Mas será que ele poderia ter um 3º e um 4º mandato? Pode, desde que não seja consecutivo. Tem que ter pelo menos um intervalo de um mandato, tá certo? Pelo menos um intervalinho ali para o negócio poder acontecer. Tá claro isso? Tudo bem? Então tá entregue parágrafo 5º do artigo 14 da Constituição. Vamos lá. O parágrafo 6º também é objeto muitas vezes de confusão, tá? O que é que o parágrafo 6º fala? Ele fala de uma regra que nós chamamos de desincompatibilização. Eu vou novamente fazer a leitura e a gente vai anotar isso aqui no quadro, tá? O texto diz assim, ó: para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, governador de estado,
do Distrito Federal e prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Então vamos colocar aqui, isso se chama desincompatibilização, tá? Vou colocar assim, ó, regra da desincompatibilização. Regra da desincompatibilização. Regra da desincompatibilização. O que significa isso? A Constituição diz assim, ó, ei, presidente, ó, presidente, governador e prefeito. Certo? Para esses 3 camaradas aqui, a Constituição exige o seguinte, que se eles quiserem se candidatar a outro cargo eletivo, eles vão precisar renunciar ao mandato no intervalo de até 6 meses antes do pleito. Certo? Então vamos lá. Vou colocar aqui, ó, renunciar até 6 meses antes do pleito, ou seja, antes da eleição. Deixa eu explicar isso daqui com exemplos simples para a gente compreender, certo? Veja, eu sou governador do estado de Pernambuco, estou em final de mandato. Aí eu olho assim e digo, rapaz, eu gosto muito da política, eu quero continuar a política. Mas já estou no meu 2º mandato de governador, não posso me candidatar a governador, né? Mas eu quero me candidatar ao Senado. O que é que eu tenho que fazer? O que é que a Constituição determina? Que se eu quiser me candidatar a algum outro mandato eletivo, sendo eu presidente, governador ou prefeito, eu tenho que renunciar ao meu mandato, ó, no prazo de até 6 meses antes da eleição. Vamos exemplificar, que isso vai ficar mais claro. Nosso ex-governador Eduardo Campos, em 2014, que faleceu naquele acidente aéreo em São Paulo, ele renunciou, diga isso não, rapaz, ele renunciou ao mandato de governador para lançar sua candidatura ao cargo de quê? De presidente da República. Por quê? Porque a Constituição determina que se eu quiser me candidatar a qualquer outro mandato eletivo, sendo eu presidente, governador e prefeito, eu tenho que renunciar no prazo de até 6 meses. Tranquilo? Vamos trazer mais para perto. Eleição de 2022. Anderson Ferreira, prefeito do município de Jaboatão dos Guararapes. Ele renunciou ao mandato dele de prefeito para quê? Para se candidatar ao governo do estado. Por que ele fez isso? Porque a Constituição manda. Tranquilo aqui? Outro exemplo também de 22, Miguel Coelho. Miguel Coelho era prefeito de qual município? De Petrolina. Renunciou ao mandato de prefeito de Petrolina para quê? Para poder se candidatar ao cargo de governador. Então veja, quem é presidente, quem é prefeito, quem é governador e quiser se candidatar a algum outro cargo eletivo, seja ele qual for, vai ter que renunciar ao mandato. Tá claro isso? Eu sou candidato à reeleição, preciso renunciar? Claro que não, né? A renúncia aqui, a desincompatibilização, é para a candidatura a qualquer outro cargo. Beleza? Então, essa é a regra aqui. Uma questão que aparece direto em prova e que a eleição de 22 ajuda a esclarecer isso também. Aparece em prova direto assim, ó. Deputado federal que quer se candidatar ao cargo de prefeito do município onde ele nasceu, precisa renunciar ao mandato de deputado para poder se candidatar. Isso aparece direto em prova. Dizendo que quem é legislativo e quiser se candidatar a algum outro mandato eletivo, precisa renunciar ao mandato. Não precisa. Isso aqui, a regra da desincompatibilização, não se aplica ao poder legislativo. Vou dar um exemplo simples. Quem é que foi derrotada por Raquel Lira aqui na eleição de 22? Marília Reis, deputada federal à época. Ela renunciou? Não. Nesse caso que teve agora, 8 de janeiro, que teve lá o quebra-quebra em Brasília, que Lula decretou a intervenção federal, e aí o Congresso foi analisar o decreto de intervenção. Marília Reis votou. Sabiam disso? Por que ela votou? Porque ela ainda era deputada. Os deputados eleitos em 22 só iriam assumir dia 2 de fevereiro. Dia 1 de fevereiro tinha eleição para a mesa diretora e a posse era dia 2 de fevereiro. Certo? Aliás, dia 1 de fevereiro mesmo, que o pessoal tomava posse, fazia a eleição para a mesa diretora, na sessão preparatória, e dia 2 de fevereiro começaria o trabalho normal. Ela continuou como parlamentar federal e foi candidata, foi derrotada e terminou o mandato dela.
O que normalmente acontece é que o parlamentar, quando ele quer se candidatar, ele se licencia, para não ficar se preocupando com a candidatura e com o trabalho. Mas nem a exigência de licença, ela existe. Ele se licencia se ele quiser, mas se ele quiser continuar no mandato de deputado, de senador, não sei o quê, e se candidatar a outro mandato, não tem problema nenhum. Acontece muito isso. O cabo é vereador. Aí ele, pô, estou aqui bem no meu município, vou me candidatar a deputado estadual, 2 anos depois. Ele precisa renunciar ao mandato de vereador? Não, ele continua como vereador e se lança candidato lá. Se for derrotado, volta para o trabalho dele normal. Certo? Então, essa regra da desincompatibilização, ela se aplica única e exclusivamente para o poder executivo. Tem uma lógica? Tem. Qual é a lógica? Por que o parlamentar não precisa renunciar e o chefe do executivo precisa? Porque o parlamentar é só mais um no meio da multidão. O chefe do poder executivo tem uma caneta gigante na mão, que se ele for, por exemplo, presidente da República e vai se candidatar ao Senado enquanto presidente, o que é que ele vai fazer? Ele vai usar a máquina todinha para beneficiar a si próprio para poder ser eleito para o Senado. O parlamentar, isso é menos, a capacidade de influência é menor, existe, mas ela é menor. Por isso que a Constituição não exige renúncia de quem é legislativo, mas exige renúncia de quem é o quê? Poder executivo. Tá claro isso, pessoal? Tudo bem? Então essa é uma regra muito clara no texto constitucional que se aplica para presidente, governador e prefeitos. Posso avançar? Alguma pergunta? Alguém levantou a mão aí que eu não tinha visto? Certo, né? Vamos lá. Parágrafo 7º. Artigo 14. Tem outra mente brilhante aí também que trouxe uma interpretação para a súmula que a gente vai falar, aliás, para o texto que a gente vai falar aqui, tá? A gente vai falar sobre inelegibilidade reflexa. Inelegibilidade reflexa. Com certeza. Vamos falar sobre inelegibilidade reflexa. Diga. De quem? Sim. Balela. Vai aplicar a regra exatamente que a gente conversou há pouco. Foi engraçada essa história porque tava aquele pantinho, né? Quem sai candidato à presidência pelo PSDB é Dória, não sei quem. Aí Dória renunciou ao mandato de governador e não saiu candidato a presidente. Pronto, deu certinho. Vamos lá. Parágrafo 7º, a gente vai falar sobre inelegibilidade. Saúde. Inelegibilidade reflexa. O que é isso daqui? Tem uma lógica também por trás. Tá? A gente entende primeiro o espírito, depois a gente entende a aplicação desse negócio. Tá? Vou fazer a leitura aqui para vocês, a gente vai deixar o negócio organizado e vamos entender o que significa isso. Olha só, o texto diz assim, ó, são inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge, os parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau, ou por adoção do presidente da República, do governador de estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito, ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Deixa eu explicar isso daqui. O que a Constituição está dizendo? Ela está falando assim, ei, se você é filho do presidente da República, se você é filho do governador do estado, se você é filho do prefeito, você não vai poder se candidatar a nenhum mandato eletivo dentro daquele território em que o seu parente exerce jurisdição, certo? Vamos resumir isso aqui da seguinte forma. Vamos colocar assim, ó. Tem aqui, ó, presidente da República, certo? Nenhum parente até o 2º grau vai poder se candidatar dentro do território em que o presidente da República exerce jurisdição. A regra é essa. Qual é o território de jurisdição do presidente da República?
todo o país. Então, filhos, netos, aliás, filhos, esposa, irmão, não sei o quê, parentes até o segundo grau, não vão poder se candidatar no território de jurisdição do titular, certo? Segura a regra, estou falando sobre regra, segura aí. Daqui a pouco a gente vai falar sobre as exceções e como isso cai em prova. Vamos para cá. Governador. Preste atenção que você vai entender. Ó, qual é o território de jurisdição do governador? Então, nenhum parente até o segundo grau, seja por adoção, por afinidade, parente sanguíneo, não vai poder se candidatar no estado em que fulano é governador, certo? Aí vamos para cá. Prefeito. Qual é o território de jurisdição de um prefeito? No caso de Ives, são 3 municípios. Mas o território de jurisdição do prefeito é o município onde ele exerce o seu mandato. Então, nenhum parente até o segundo grau, seja por adoção, seja por afinidade, vou até colocar aqui, ó, seja por adoção, seja por afinidade, seja também sanguíneo, né? Não vai poder se candidatar. Tá claro isso daqui? Por que isso é regra? Por causa de uma questão que é muito simples. A Constituição está partindo do pressuposto de que se algum parente desse pessoal aqui vai se candidatar, eles vão se valer da máquina pública para poder beneficiar o parente. A lógica é essa. Então, partindo dessa premissa, ninguém vai poder se candidatar dentro do território de jurisdição do seu parente até segundo grau. Meu filho é prefeito do município, estou gostando do mandato dele, vou me lançar a vereador. Posso? Não posso. Meu pai é presidente da República, eu vou ser candidato ao Senado porque eu vou surfar na titularidade da popularidade dele. Não posso. Essa é a regra. Ninguém parente de segundo grau vai poder se candidatar dentro do território de jurisdição do titular. Certo? Fala, cara. Campos? O que é que tem? Aí é outra história. Aí você está falando de política, não de direito. Aí não tem um grupo político que exerce domínio sobre um determinado território. O atual prefeito de Recife, ele foi eleito enquanto o pai era governador por causa exatamente disso. Nenhum filho de Eduardo Campos se tornou político enquanto o pai era parlamentar, enquanto o pai era político. Paulo, veja, mesmo que ele seja primo é parente de 4º grau. A vedação é parente de 2º grau, certo? Ou seja, é irmão, é mãe, é avó, é pai. Primo é parente de 4º grau. Por quê? Vamos para cá, só para não ficar essa dúvida aqui, tá? Como é que você analisa o grau de parentesco? Você tem que sempre subir para um tronco comum e depois retornar. Vamos lá, vou analisar o grau de parentesco de um primo meu. Como é que eu vou encontrar isso? Então tá aqui, ó. Vou colocar aqui meu nome, Helder. Vou colocar um primo meu que se chama Renan. Meu primo mais velho, inclusive. Ele nasceu depois de mim, é o 2º homem da família. Então tá aqui, ó. Helder e Renan, meu primo, eu quero saber qual é o grau de parentesco. Como é que eu vou analisar o grau de parentesco nele? Eu tenho que fazer o seguinte, ó. Eu vou subir aqui, porque eu tenho meu pai e eu tenho minha mãe, tá certo? Ele também tem a mãe dele e tem o pai dele. Só que eu preciso encontrar um tronco comum entre eu e ele. Que tronco comum é esse? O tronco comum é eventualmente o pai ou a mãe. Ele é filho da irmã da minha mãe, minha tia Débora. Certo? Então eu tenho que encontrar esse tronco comum. Qual é o tronco comum entre minha mãe e a mãe dele? É a minha avó. Então eu vou ter que subir aqui, ó, mais um pouquinho para poder chegar em vó, que é o tronco comum. Aí como é que fica esse grau de parentesco? Ele fica assim, ó. O meu grau de parentesco em relação a meu pai e minha mãe é de 1º grau, certo? O meu grau de parentesco em relação à minha avó é de 2º grau, beleza? Aí eu desço agora para o tronco comum. O meu grau de parentesco em relação à minha tia é de 3º grau. E o meu grau de parentesco em relação ao meu primo
é de 4º grau. Vocês entenderam aqui? Então, ó, a gente sempre tem que ir subindo nesse tronco comum para poder encontrar qual é o grau de parentesco.